Bem-vindo de volta. O filme começa com nosso protagonista, Charlie Heller, trabalhando na restauração de um avião antigo. Pouco tempo depois, sua esposa Sarah aparece e pede que ele prepare uma xícara de café, pois está prestes a sair. Ele concorda e descobrimos que Sarah está indo para Londres em uma viagem de negócios de 5 dias. Ela convida Charlie para ir junto, mas ele recusa devido aos compromissos de trabalho, garantindo que irá na próxima vez. Após a partida de Sarah, Charlie vai para o trabalho e logo chega à sede da CIA, onde atua como criptógrafo. Ao caminhar em direção ao seu escritório, vemos os sistemas avançados de segurança da CIA, incluindo câmeras de vigilância de última geração capazes de detectar os objetos que os funcionários estão carregando. Ao entrar em seu escritório, Charlie estabelece contato com Inquilin, uma fonte anônima que tem fornecido informações valiosas nos últimos 5 anos. Charlie não tem ideia de quem seja essa pessoa, mas suspeita que seja um homem de meia-idade vivendo em Istambul. Suspeita que Inquilin rapidamente descarta. Em seguida, Inquilin envia material classificado, mas instrui Charlie a só abri-lo quando estiver completamente sozinho. Enquanto tenta decifrar o arquivo, Charlie recebe uma ligação de Sarah, informando que chegou a Londres. Ela tenta prolongar a conversa, mas Charlie está concentrado no trabalho e encerra a ligação. Algum tempo depois, Charlie finalmente consegue decifrar as informações enviadas por Inquilin. Trata-se de vários arquivos confidenciais que revelam que seu chefe, Alex Moore, tem encoberto ataques com drones motivados politicamente, fazendo-os parecer explosões terroristas. Charlie fica profundamente abalado com a revelação e confessa a um colega que acessou arquivos que não deveria e descobriu algo perturbador. No entanto, o colega o alerta para ficar em silêncio, advertindo que alguém pode estar escutando. Ao voltar para casa, Charlie tenta ligar para a esposa, mas ela não atende. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, ele encontra Moore bisbilhotando sua mesa de trabalho, o que imediatamente o deixa desconfiado. Moore então informa que há uma notícia e o conduz até o escritório da diretora da CIA, Samantha. Samantha revela, de forma chocante, que um ataque terrorista ocorreu em um hotel de Londres. Para horror de Charlie, descobre-se que Sarah estava hospedada exatamente naquele hotel e foi assassinada no meio do caos. Ao receber a notícia, Charlie fica atordoado e se recusa a aceitar que sua esposa realmente morreu. Mas quando Samantha mostra a ele imagens de Sarah sendo dominada pelos terroristas, é como se todo seu mundo desmoronasse. Nos dias seguintes, Charlie é consumido pela dor e passa todo o tempo chorando e fingindo que está bem. Após algum tempo, porém, decide que já basta e começa a investigar o ataque e os responsáveis. Ele se reúne então com Moore e um supervisor da CIA, Caleb, para compartilhar suas descobertas e revela as identidades dos 4 terroristas envolvidos: Misha Blish, Elish, Gretchen, Frank e Horst Schiller, o líder e o responsável pelo tiro que matou Sarah. Durante a tentativa de fuga do hotel, os terroristas foram encurralados pela polícia de Londres, o que os levou a tomar reféns. As imagens de vigilância mostram ainda que Sarah interveio para defender outra mulher, o que resultou em sua morte. Por meio de sua investigação, Charlie consegue rastrear Gretchen e Frank até Paris e recomenda que eles sejam capturados imediatamente. Ao ouvir isso, Moore e Caleb não demonstram surpresa. Na verdade, eles já sabiam da existência desses assassinos. Moore explica que a rede terrorista não tem nada a ver com Sarah pessoalmente, mas sim com questões de soberania e segurança nacional dos Estados Unidos. Eles insistem em agir com cautela e prometem a Charlie que justiça será feita por Sarah. No entanto, quando Charlie demonstra desconfiança em relação a eles, começam a duvidar de sua estabilidade mental em razão da morte da esposa e o obrigam a se submeter a uma consulta com um psiquiatra. Charlie, no entanto, se recusa a ficar parado. Dias depois, confronta Moore e Caleb novamente. Desta vez, revela que sabe dos atentados que eles orquestraram em várias partes do mundo, que resultaram na morte de incontáveis pessoas inocentes. Moore o acusa de mentir, mas Charlie mantém sua posição e ameaça expor a verdade à diretora da CIA ou até mesmo à mídia. Adverte que tem um dispositivo de homem morto programado. Se ele não digitar um código a cada 5 horas, todas as provas serão automaticamente enviadas à imprensa. Diante disso, os 2 oficiais corruptos finalmente concordam em negociar. Charlie então revela que deseja treinamento da CIA para localizar todos os terroristas e matá-los em nome da vingança. Moore acha que é uma piada e comenta que Charlie nem conseguiria enfrentar uma mulher de 90 anos, mas o protagonista permanece inflexível e se recusa a mudar de ideia. Mais tarde, Moore e Caleb discutem o assunto em particular, questionando-se se Charlie está realmente blefando sobre o dispositivo de homem morto. Mesmo assim,
decidem conceder a ele o treinamento desejado, planejando matá-lo assim que descobrirem onde estão os arquivos classificados. Em seguida, Charlie é matriculado no Centro de Treinamento da CIA, onde o coronel Robert Henderson assume a responsabilidade de instruí-lo, enquanto Charlie se dedica intensamente ao treinamento físico e tático. Paralelamente, Moore e seus agentes reviram o escritório de Charlie de ponta a ponta em busca do dispositivo. A busca se estende à casa de Charlie e a um bar que ele frequentava, mas nada é encontrado. Enquanto isso, Charlie enfrenta grandes dificuldades no treinamento. Não consegue acertar os alvos com a arma e tem pavor de puxar o gatilho. Uma noite, Henderson diz a Charlie que ele não é e nunca será um assassino. Chega a entregar-lhe uma arma para que atire, mas Charlie fica paralisado, incapaz de disparar. Charlie insiste que conseguirá atirar quando chegar a hora certa, mas Henderson duvida. Ele avisa que Charlie não terá coragem para enfrentar terroristas treinados e o incentiva a desistir antes que seja tarde demais. Enquanto isso, a equipe da CIA continua procurando por todo lado o suposto dispositivo, mas não encontra nada. No entanto, Moore acidentalmente descobre um pequeno dispositivo de escuta plantado por Charlie em seu próprio escritório. Isso faz com que ele perceba que Charlie estava ouvindo todas as conversas e que o tal dispositivo de homem morto era apenas uma farsa. Com essa descoberta, Moore liga imediatamente para Henderson e ordena que elimine Charlie. Quando Henderson chega ao quarto de Charlie, porém, o criptógrafo já sumiu. Em seguida, vemos Charlie a bordo de um voo, lembrando o momento em que Sarah o surpreendeu com um avião antigo de presente de aniversário. O avião não funcionava, mas Charlie tinha certeza de que conseguiria consertá-lo. Ele planejava surpreender Sarah com a aeronave completamente restaurada quando ela voltasse da viagem, mas, tragicamente, isso nunca aconteceu. No presente, Charlie chega a Paris, onde começa a vigiar Gretchen Frank, uma dos terroristas. Uma noite, enquanto ela está fora, ele invade seu apartamento e descobre que Gretchen tem uma consulta marcada em uma clínica. Também encontra uma arma, que decide levar consigo. Pouco tempo depois, Gretchen retorna inesperadamente, e Charlie se esconde na escada acima do apartamento, preparando-se para atirar nela. No entanto, quando chega a hora de agir, Charlie fica paralisado novamente e não consegue puxar o gatilho. No dia seguinte, um Charlie mais determinado se infiltra na clínica onde Gretchen chegou para um check-up. Enquanto os médicos saem brevemente da sala, Charlie entretranca Gretchen dentro de uma câmara hiperbárica cheia de pólen. Ela começa a ter dificuldades para respirar e exige saber o que ele quer. Charlie então pergunta onde está o líder do grupo, Horst Schiller. Ela afirma não saber, mas ele não acredita. Gretchen tenta dizer algo, mas o pólen começa a sufocá-la. Charlie então a libera da câmara. Assim que está livre, Gretchen luta contra Charlie e consegue fugir da clínica. Ela corre para a rua, onde Charlie levanta sua arma para atirar. Mas antes que ele possa disparar, um veículo se choca violentamente contra ela, causando sua morte instantânea. O impacto da cena deixa Charlie atordoado. Ele pega discretamente o telefone dela e foge antes que alguém perceba. Em seguida, Charlie viaja para Marsella, onde planeja se manter escondido por um tempo. Enquanto isso, a CIA descobre a morte de Gretchen, e Samantha começa a pressionar Moore por respostas, questionando se ele sabe algo. Moore insiste que seus agentes não estão envolvidos e sugere que provavelmente foi a própria rede terrorista que a eliminou, mas Samantha permanece desconfiada dele. De volta a Charlie, ele é assombrado por memórias da esposa falecida e decide ir a uma boate para tentar relaxar. Lá, acaba se entregando a drogas e álcool, o que o leva a alucinações. As coisas tomam um rumo estranho quando ele avista Henderson entre a multidão. Assustado, Charlie corre imediatamente para o banheiro, mas não encontra saída. Sem outra opção, volta ao bar e senta-se ao lado de Henderson. Surpreendentemente, Henderson está calmo e revela que o rastreou pelo telefone de Gretchen, advertindo a não cometer erros tão descuidados. Ele então insiste que Charlie desista de tudo e volte para casa, afirmando que ainda não é tarde demais. Mas Charlie se recusa, dizendo que não tem mais ninguém para quem voltar. Nesse momento, ele tira o telefone do bolso e mostra um cronômetro. Em uma reviravolta chocante, uma bomba explode no banheiro. A explosão causa caos na boate, o que Charlie aproveita para escapar de Henderson. Após isso, Charlie entra em contato com seu aliado anônimo, Inkilin, e pergunta se a pessoa realmente está em Istambul, pois precisa de ajuda. Dessa vez, Inkilin confirma e combina que Charlie deve viajar para a Turquia. Logo ele chega a um restaurante combinado por Inkilin e envia uma mensagem de texto para o contato misterioso.
Quando Charlie nota um homem ao longe verificando o celular, presume que seja seu aliado. Está prestes a se aproximar, mas uma mulher o detém e revela que ela é Inquilin. Mais tarde, a mulher se apresenta como Davis e explica que seu marido era um oficial da KGB e o verdadeiro Inquilin, que faleceu 6 anos antes. Segundo ela, ele lhe ensinou tudo o que sabia: criptografia, navegação em sistemas profundos e, principalmente, como sobreviver. Após sua morte, Davis manteve contato com o departamento de Charlie, esperando que um dia precisasse de um favor. Em seguida, Davis leva Charlie para um esconderijo secreto nos arredores da cidade, onde vive em sigilo há 3 anos. Charlie conta a ela sobre o ataque terrorista e a morte de sua esposa, mas, para sua surpresa, Davis já sabe de tudo e concorda em ajudá-lo. Charlie então explica a rede de Schiller, descrevendo-os como contrabandistas de armas que fornecem mercenários para operações secretas de Moore. Ellis cuida da aquisição de armas, mas recentemente tornou-se extremamente paranoico. Davis sugere que tentará contatá-lo se passando por uma possível compradora. Já Misha Blick é o elo mais fraco do grupo, que constantemente posta fotos de viagem nas redes sociais, revelando sua localização. Os dois passam a vigiar a namorada de Blick e descobrem que o casal está em Madrid, então Charlie decide seguir para lá. Enquanto isso, Samantha está ficando cada vez mais desconfiada de Moore e exige que ele pare de conduzir missões secretas sem sua autorização. Ela acredita que ele está escondendo algo e pede que seja honesto sobre suas atividades, mas Moore não revela nada. Mais tarde, Samantha se reúne com seu assistente, que mostra a ela imagens revelando que Henderson está na Espanha. Ela descobre que foi Moore quem o enviou e decide mandar um de seus próprios agentes também. Nesse ínterim, Charlie chega a um hotel em Madrid, onde Blick está hospedado, e descobre que o criminoso costuma nadar sozinho na piscina do terraço tarde da noite. Davis, que monitora tudo remotamente, aconselha Charlie a atirar do apartamento ao lado, mas ele recusa, pois não é bom com armas. No bar do hotel, Charlie percebe um homem o encarando com muita atenção e logo entende que se trata de um agente da CIA enviado por Samantha. Davis então avista Henderson no mesmo hotel e alerta Charlie para abandonar a missão por enquanto. Mas o protagonista decide seguir em frente e confronta Blick enquanto ele está nadando. Charlie pergunta sobre o paradeiro de Schiller, mas Blick acha que é uma brincadeira e se recusa a responder. Charlie então revela sua identidade e diz que instalou um dispositivo capaz de descomprimir o vidro da piscina, fazendo com que ela se quebre se acionado. Isso assusta Blick, que afirma não saber onde está Schiller, pois ele desapareceu recentemente. Frustrado, Charlie ativa o dispositivo e a piscina começa a rachar, desabando e lançando Blick à morte, causando pânico entre os hóspedes no andar de baixo. Após isso, Charlie foge correndo, sendo perseguido por Henderson e outro agente. Davis, que invadiu as câmeras do hotel, orienta Charlie pelo caminho mais seguro para escapar. Em certo momento, Henderson entra em conflito com outro agente e os dois começam a lutar. O agente de Samantha é mortalmente baleado, enquanto Henderson também fica gravemente ferido. Charlie testemunha tudo e, embora considere ajudá-lo, acaba fugindo para não ser capturado. No dia seguinte, Caleb e seus agentes analisam as gravações do hotel e notam um pequeno fone de ouvido no ouvido de Charlie, revelando que ele estava em contato com alguém. Eles investigam um chat criptografado e descobrem que ele vinha se comunicando com alguém chamado Inquilin. Após mais apuração, descobrem que o homem conhecido como Inquilin está morto, o que os leva a concluir que agora é a esposa dele quem está operando no lugar. Dias depois, enquanto Charlie e Davis estão deitados juntos, tentando se consolar, são surpreendidos por barulhos do lado de fora. Verificam as câmeras e se assustam ao ver um grupo de agentes se aproximando da porta. Os dois imediatamente formatam os computadores e fogem pela saída dos fundos. Quando chegam à rodovia, acreditam ter despistado os perseguidores, mas uma saraivada de tiros atinge o carro. Charlie tem sorte e sobrevive, mas, infelizmente, Davis é brutalmente atingida. Após escapar dos agentes, Charlie chega a um estacionamento e é devastado ao descobrir que Davis morreu. Ele se despede dela com carinho e passa os dias seguintes atormentado pelas memórias da morte de Sarah e de Davis. Um dia, ele recebe uma mensagem de Ellis no telefone de Inquilin, revelando que Davis havia se passado por compradora para obter armas. A seguir, Charlie viaja para a Romênia para encontrá-lo. Quando Ellis chega ao local combinado, encontra um telefone e uma caixa esperando por ele. O telefone toca, Ellis atende e é informado de que o dinheiro pela compra das armas foi deixado dentro da caixa. Mas quando ele abre a caixa, se depara com explosivos no lugar do dinheiro. Charlie então aparece e avisa que,
Se Ellis se mover ou tentar fechar a caixa, a bomba explodirá. Ele se apresenta como o marido da mulher que foi morta em Londres e promete desativar a bomba se Ellis revelar a localização de Schiller. No início, Ellis nega saber qualquer coisa, mas sob pressão, acaba confessando que Schiller está operando a partir de um navio no Mar Báltico. Ele também entrega seu telefone, que contém os dados de contato dos homens de Schiller. Depois de obter as informações desejadas, Charlie pega o telefone e se afasta sem desativar a bomba, como havia prometido. Alguns poucos segundos se passam até que a caixa explode, matando Ellis instantaneamente em uma violenta explosão. Em seguida, Charlie chega a um porto na região russa de Primorsk, onde começa a investigar o navio de Schiller e a operação de contrabando. Ele observa secretamente os homens de Schiller descarregando o contrabando e tira fotos do barco. Certa manhã, retorna ao porto e pergunta a um homem russo local se viu os contrabandistas do dia anterior. O homem fica agitado e diz algo em russo que Charlie não entende. Antes que ele consiga compreender, alguém se aproxima por trás e o nocauteia. Na cena seguinte, Charlie acorda e se surpreende ao se ver cercado por vários capangas, que o levam até Schiller, o homem que ele vinha perseguindo desesperadamente. Schiller permanece calmo e pergunta quem o enviou, mas Charlie responde que age sozinho e busca vingança pela morte de sua esposa. Schiller então se desculpa pelo que aconteceu com Sarah, alegando que foi um sacrifício necessário para escapar da polícia. Charlie considera essa resposta patética. Schiller lembra a ele que torturou e matou vários de seus associados apenas para chegar até ali. Talvez, então, eles não sejam tão diferentes. Em seguida, Schiller entrega a Charlie uma arma carregada e o instrui a atirar nele se realmente deseja vingança. Charlie aponta a arma, mas fica paralisado por um breve momento, incapaz de agir. Assim que ele deixa a arma cair, o navio muda abruptamente de direção. Charlie então revela, com choque, que ele assumiu o controle do navio e que agora estão rumando para a Finlândia. Schiller acredita ser uma farsa, afirmando que o sistema do navio é impenetrável porque foi desenvolvido pela CIA. Charlie, no entanto, explica que já trabalhou no sistema de criptografia do navio. Usando os números de contato dos homens de Schiller, cujos celulares estavam conectados à rede interna do navio, ele conseguiu acessar uma brecha oculta e assumir silenciosamente o controle do sistema de navegação. Ao ouvir isso, Schiller fica chocado. Antes que possa reagir, a polícia finlandesa e a Interpol cercam a embarcação e logo prendem todos os terroristas. Na cena seguinte, Samantha realiza uma coletiva de imprensa em que anuncia publicamente que alguns membros sênior da CIA são culpados por violar os princípios e as leis da agência. Ao mesmo tempo, Moore e Caleb são presos por realizarem ações não autorizadas em solo estrangeiro. Samantha revela que o denunciante, que na verdade é Charlie, está vivo e agora colaborando com a agência. Mais tarde, vemos Charlie com Henderson, que sobreviveu ao ataque no hotel. O criptógrafo agradece por seus ensinamentos, mas o coronel responde que o que ele fez não pode ser ensinado. Charlie então visita o túmulo de Sarah, volta para casa e termina de consertar seu avião antigo. O filme termina com o avião decolando, enquanto Charlie finalmente abraça um novo começo, deixando para trás o fardo da perda. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.